a história da classe é essa. É uma história de luta e é uma história de organização. É uma história de união, né? Então, a classe trabalhadora, ela sempre buscou e ela sempre se organizou, né? O que é necessário é sempre esse fator subjetivo, que é uma vanguarda. Então, que é um partido organizado, que pessoas conscientes. A Primeira Internacional, ela teve um dos seus principais legados, foi isso: expandir o pensamento marxista, né, expandir a necessidade de consciência do proletariado para a tomada do poder, conhecer a realidade do capitalismo e a necessidade de derrubá-lo. Então, mais que nunca, é o nosso dever hoje. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Heller. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Hoje nós vamos aqui bater um papo sobre a história da Primeira Internacional. É uma nova série que eu estou gravando aqui para o meu canal. Hoje falaremos da primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta Internacional, que são as tentativas de criação de um partido internacional dos trabalhadores. Eu estou aqui com a companheira Ana Paula, que é pesquisadora do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, que prepara cursos de formação para as entidades sindicais, ou seja, o ILAESE também é conteúdo de interesse para os trabalhadores, né, Ana? Isso, com certeza, com certeza. E nesse momento debater a necessidade de organização da classe mundialmente é extremamente necessário, né? Vivemos conflitos aí no mundo, Trump querendo dominar outros territórios. Importante. Nada melhor do que falar dessa experiência que foi a primeira organização dos trabalhadores a nível mundial. É isso aí. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. E para a gente falar aqui da história da Primeira Internacional, que em 1864 foi fundada com o nome de Associação Internacional dos Trabalhadores, e eu queria começar aqui com a seguinte pergunta. Primeiro, quando que a Internacional ela é fundada? Qual era a realidade da classe trabalhadora, principalmente na Europa, diante da expansão do capitalismo e principalmente na Europa? Então, vamos começar o nosso bate-papo, Ana? Isso, a realidade na Europa era muito pior que hoje, mas não tão distante, né? Então a gente estava ali iniciando o capitalismo se expandindo em meio à Revolução Industrial. Naquele momento, o capitalismo ele já nasce sem barreiras, então ele já nasce sem fronteiras, tanto para a comercialização dos produtos, até mesmo para a própria exploração da classe trabalhadora, né? Então as indústrias, as empresas na Inglaterra contratavam imigrantes para poder rebaixar o salário dos trabalhadores, e salários que só dava mesmo para poder sobreviver, e talvez nem sobreviver, né? Naquela situação da Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, né, que é o berço ali do capitalismo, que é onde o capitalismo vai se desenvolvendo e se expandindo a partir da Inglaterra, naquele momento, além das péssimas condições de trabalho, então nas fábricas, maquinário que gerava acidentes a todo momento, jornadas de trabalho de 14, 16 horas, às vezes nem um dia de descanso na semana. Eu estava falando sobre a situação mesmo de vida dos trabalhadores, né? A maioria dos trabalhadores tinha apenas uma batata para se alimentar por dia, então não tinha uma alimentação que ajudava a revigorar para seguir a jornada de trabalho. As crianças eram utilizadas ali no trabalho, crianças a partir de 5 anos já eram recrutadas para dentro das fábricas, né? Então, utilizava-se muito as mãos pequenininhas das crianças para poder acessar ali os lugares das máquinas, para poder as crianças terem esse manejo com a máquina, assim como o trabalho das mulheres, né? As mulheres ia a família toda para as fábricas, né? E aquele período, máquina a vapor, aquele período a gente tinha toda uma situação de carvão, né? Então, assim, uma situação muito degradante para a classe trabalhadora. Então,
O capitalismo, ele já nasce assim, ele já nasce devastando a classe, explorando a classe. E ele nasce também sem fronteiras. Então, nesse sentido, a Primeira Internacional, ela surge como uma iniciativa de vanguarda, então, daqueles que eram dirigentes, que tinham uma experiência de luta muito grande, porque a Primeira Internacional, ela não é uma primeira organização que surge, ela é a primeira organização que reúne lideranças, partidos, organizações mundialmente, né? Então é um centro político da classe trabalhadora naquela época. Mas já existiam várias organizações, né? Então, naquele período, já tinha a experiência dos cartistas, a experiência daqueles dos ludistas que quebravam as máquinas. Né? Então, assim, a classe trabalhadora, diante do capitalismo, diante da exploração desmedida, ela nunca se calou. Ela sempre teve as suas formas de se organizar, né? Mesmo quebrando as máquinas, né? Mesmo resistindo com sabotagem dentro das fábricas. Então, sempre teve uma forma que a classe se organizou. Então, quando surge a Primeira Internacional, o Marx já havia escrito o Manifesto do Partido Comunista, em 1848. Né? Ele era membro da Liga dos Comunistas, que era outra organização também importante nesse período. A Liga dos Comunistas veio antes. Antes. Porque às vezes você vê alguns conteúdos, depende do jeito que você lê, parece que a Liga dos Comunistas era a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então não tem nada a ver. Era uma organização anterior. É isso? É isso, era uma organização anterior. Mas o que acontece? Na Liga dos Comunistas, o Marx, ele tinha um papel importante, né? Ele, inclusive, é designado pela Liga dos Comunistas para fazer o manifesto. Né? Assim como quando surge a Primeira Internacional, Marx também é designado a fazer o manifesto da Primeira Internacional, a fazer os estatutos, a redigir estatutos e manifesto que será aprovado em Congresso Internacional. Né? Então, ali, a Liga dos Comunistas era mais uma experiência e que faz a Internacional, junto com outras organizações que também já existiam mundialmente, surgir forte, porque ela surge de uma necessidade concreta, a luta das massas, do proletariado contra o capitalismo e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma organização de vanguarda, de uma organização que esteja à frente, né, que dê diretrizes políticas para essa classe trabalhadora que estava lutando. Né? Então, quando surge a Primeira Internacional, ela tem bases concretas para surgir. O capitalismo, por um lado, explorando mundialmente, sem fronteiras, e, por outro lado, a classe trabalhadora sendo explorada por esse capitalismo. Então, o que fazer diante disso? Vamos unir a classe trabalhadora, né, mundialmente, aquelas lideranças, aqueles partidos de cada país, para criar uma organização forte. Né? Então, na carta de fundação, no manifesto de fundação da Primeira Internacional, o Marx repete a mesma frase que ele tinha lá no manifesto: proletários de todos os países univos. Né? E ela vai ter o objetivo, esse manifesto, de dizer da importância de conquistar o poder político. Então, a conquista do poder político, a emancipação da classe trabalhadora que produz tudo. E naquela época isso era mais latente ainda, né? Era ainda mais visível, que não tinha os subterfúgios que o capitalismo tem hoje, né? De que você é colaborador, você participa também, você coordena. Não, naquela época entravam batalhões de trabalhadores dentro das fábricas, estava ali numa jornada constante, não dava para ter uma sensação ilusória de que ali ele também era um colaborador. Não, ele era um trabalhador explorado, né? E por isso a necessidade dele se organizar. Então, é nesse contexto que surge a Primeira Internacional. Ela surge tendo várias correntes, né? Isso é algo que
é importante porque faz Sim. parte do seu crescimento, faz parte, né, do seu desenvolvimento. Legal, Ana, é isso aí. O sistema capitalista, ele se organiza de forma internacional, por isso a organização da classe trabalhadora também tem que ser de forma internacional. Muito legal o que você comenta aqui durante a leitura do livro do Capital, a gente vê lá, de fato, quando eu estava efetuando a leitura do livro 1, uma das partes que mais me chocou foi ver a questão das crianças de 5 anos. Aí eu vejo meu filho, que hoje tem 6 anos, você fica pensando, já pensou? Meu filho com essa idade dentro de uma fábrica trabalhando 12, 14 horas por dia, ou seja, o negócio era bem pesado. Agora eu queria fazer a seguinte pergunta. Você falou aí de como era a situação da classe trabalhadora, o porquê de se organizar. Agora, quando a gente fala de primeira internacional, você comentou aí que faziam partes várias organizações, então isso significa que tinha várias polêmicas no interior da Internacional. Aí eu queria que você falasse quais eram as lutas políticas travadas no interior da Internacional e o papel de Marx e Engels e quais foram as principais ações da primeira Internacional. Então, a primeira internacional, ela teve um ponto forte, que foi reunir várias organizações, né? Que foi reunir para poder debater, para poder chegar a um programa comum. E claro, dentro dessas várias organizações haviam pensamentos diferentes. A ideia era como dentro da própria organização iriam se debatendo ideias que pudesse formar um programa único, né, para a internacional. E ali tem até um texto, né, do Marx que ele fala, né, ali era uma disputa constante de seitas, né, de pessoas que defendiam a classe dominante, né, e essas seitas, elas apareciam ali com defesas diferentes do que a defesa central da Internacional, que está ali no seu manifesto de fundação, que é a tomada do poder, a necessidade do poder político para a classe trabalhadora. Um exemplo, né, de uma corrente importante dentro da Internacional foram os anarquistas. Os anarquistas... O que é anarquismo? Explica pra gente. Sim. Para o trabalhador que está vendo esse vídeo aqui agora entender um pouco Sim. do que é a polêmica. Dentro da fábrica, geralmente, quando você fala de anarquismo, vem na cabeça da galera o movimento punk, porque o movimento punk reivindica o anarquismo, mas muitas vezes as pessoas não sabem na teoria o que é anarquista, o que foi o anarquismo, o que é o anarquismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o anarquismo, ele é uma corrente política, também aí fundada no século XIX, tem como seu principal líder o Bakunin, e ele defende que tudo seja resolvido pela luta direta. O anarquismo não considera a noção de autoridade, não considera a noção de Estado, né, e não considera o proletariado como um sujeito da revolução. Então, os anarquistas, especialmente voltando aqui para essa época, eles achavam possível ter uma união, eles achavam possível que as classes tivessem poderes iguais, que elas fossem ali com direitos iguais, né? E especialmente naquele contexto que o Marx já havia colocado lá no manifesto e ainda aquilo ali estava presente dentro do Estatuto da Liga, dentro do Estatuto da Primeira Internacional. As classes, elas têm interesses opostos, antagônicos, e na medida em que o capitalismo ele vai aprofundando a sua forma de dominação e de exploração, cada vez mais fica mais claro que esses interesses são completamente diferentes. Se por um lado os capitalistas querem acumular riqueza, expandir, dominar territórios, por outro lado a classe trabalhadora procura sobreviver tendo condições possíveis de sobreviver. Os anarquistas ali naquela época eram uma corrente dentro da Internacional e que faziam defesas diferentes do que era, né, o Comitê Geral, que era como se fosse um comitê central da Internacional,
especialmente com uma divergência importante que é sobre o poder político, a necessidade da classe ter o poder político, tomar o poder político para a sua própria emancipação. Ou seja, que a classe trabalhadora necessita e necessitava também naquela época de se organizar politicamente para que ela seja sujeito da sua própria emancipação. Né? Então esse era um dos pontos centrais ali de divergências que vai percorrer durante todo... A polêmica principal, então, foi com os anarquistas. Com os anarquistas. E em torno dessa questão do poder político. Né? Do poder político e de que a classe trabalhadora, ela é sujeito da sua emancipação. É ela que faz. Não é a burguesia que faz por ela, não é um outro partido burguês que faz por ela, é ela organizada e com as suas próprias mãos que constrói a sua própria vida e que tem condições de gerir ali as condições da sociedade. Uma experiência importante e que aí nesse caso também vai se confrontar com os anarquistas foi a Comuna de Paris, que acontece em 1871, ali no período ainda da Primeira Internacional. A Comuna de Paris, ela foi uma revolta de trabalhadores de Paris que, diante da guerra entre a França e a Prússia, que era uma disputa imperialista, uma disputa por território, né, uma disputa em que a Prússia queria ter poder, unificar a Alemanha e aí ter um maior poder político com a Alemanha, e a França não queria que isso acontecesse, porque teria, né, uma Alemanha mais forte. E aí começa uma guerra entre os dois países. E nessa guerra, a Internacional ali, né, estava viva, estava funcionando, ela não é direção, ela não participa, né, como direção dos comunardos de Paris, mas ela vai ter uma influência importantíssima de apoio, né, e de participação de alguns dos seus dirigentes. Então, nesse contexto da guerra, o que vai acontecer? A França perde a guerra, né? Napoleão ele é deportado, ele é deposto do seu cargo, assume um outro governo, que é o governo de Thiers, e esse governo ele passa a aceitar tudo que a Prússia coloca. Então ele aceita um acordo que é muito prejudicial para a classe trabalhadora, que dizia, né, de um bloqueio a Paris, que dizia de um controle total ali do território francês, e dizia também de pegar um território que era um território da França, que é a Alsácia-Lorena. Então, o que os trabalhadores fazem? Não concordam com esse acordo, né? Então, eles não concordam com esse acordo e pegam em suas mãos o poder político. Então, eles não entregam as armas que estavam nas mãos deles por causa da guerra, eles não entregam e eles tiram o Thiers, que era ali quem estava dirigindo o Estado, que vai para outro lugar, e aí os trabalhadores passam ali a governar. Então, é a primeira experiência de governo do proletariado que acontece, a Comuna de Paris, que acontece, né, naquele momento da existência da Primeira Internacional. Então, quando você diz sobre quais foram as ações, a Primeira Internacional realizou várias ações, campanhas pela jornada de trabalho, campanhas de politização, campanhas para a formação de sindicatos, incentivo à formação de outros partidos. Então, assim, durante os seus anos de existência, ela teve um papel muito ativo e um papel de vanguarda na organização de partidos e na organização da classe trabalhadora. Mas essa experiência da Comuna de Paris, ela foi uma experiência muito marcante e que deve ser exemplo para nós nos dias de hoje também, né? Foi essa primeira tentativa de tomada do poder pelo proletariado. E aí eu estava dizendo, quando os comunardos, eles tomam o poder, quando eles assumem a arma e passam a controlar o Estado, eles fazem diversas medidas que mostram o que é de fato o povo no poder, né? Então, eles passam ali de imediato, eles fazem eleições para
quem vai governar, são mandatos que são revogáveis a qualquer momento. Eles fazem legislações trabalhistas diminuindo a jornada de trabalho, acabando com o trabalho noturno, regulando sobre o trabalho das mulheres, né? Também, uma medida importante, todas as pessoas que trabalhavam na administração do Estado passam a ter salário de operário, que é algo que nós sempre discutimos em vários momentos. Então, a Comuna de Paris, ela é ali aquele marco mesmo de uma política, que era a política da Primeira Internacional sendo aplicada na prática, né? Então, ela é essa tomada do poder e que vai durar por 71 dias. Então, por poder político nas mãos dos trabalhadores. Exatamente. E durante 71 dias, a Comuna que vai dirigir o Estado. É ela que vai dar as leis, que vai dar as regras. Ela estabelece indenização, pensão para os órfãos de guerra, para as mulheres que ficaram viúvas durante a guerra. Então, assim, é uma série de medidas que é legal a gente conhecer para ver o que é o proletariado no poder. E a Comuna, ela é derrotada, né? Então, a Comuna passa, ela é derrotada depois de 71 dias. O interessante, né? O capitalismo, ele é mundial. A exploração dos trabalhadores é mundial. Então, quando eu estava falando lá que a guerra era da Prússia, França contra a Prússia, né, em relação ali à unificação da Alemanha. Como que a Comuna de Paris é derrotada? Exatamente a França, o Thiers, que tinha sido deposto ali do Estado, né, que os comunardos assumiram, ele faz um acordo com a Alemanha, que tinha prendido soldados ali franceses naquela guerra, e a Alemanha libera os soldados para derrotar os comunardos. Então, veja, na hora de brigar, eles estão brigando e acabando com a vida da classe trabalhadora, né? Com mortes, com miséria, com fome. Quando precisam derrotar a classe trabalhadora, logo eles se unem. Se unificam. Logo eles se unificam, né? Então, assim, a Comuna de Paris, ela é um símbolo importante desse momento e ela nos traz vários importantes aprendizados. Depois da Comuna, quando a Comuna é derrotada, a Internacional, os membros da Internacional que apoiaram, que tiveram ativamente ali, eles passam a ser perseguidos. Então, tem-se uma grande perseguição, né? Na própria França, ali, todos os membros da Internacional, eles passam a ser, eles ou são assassinados, ou são deportados, ou seja, ali não há mais possibilidade de uma organização política. Por outro lado, na Inglaterra, que era o berço ali, o principal local de organização do proletariado, o avanço do capitalismo faz com que os burgueses passem a conceder determinadas, façam algumas concessões aos trabalhadores. Então, se cria aí uma casta também de privilegiados que não apoiam a Comuna de Paris e que aí passam também a estar naquele jogo de burguesia e proletariado juntos. E, por último, a questão dos anarquistas, que é de onde nós partimos, né? Sim. Que também não são a favor da Comuna, né? Que eles eram contra? Eles eram contra, né? Porque essa ideia de poder político, olha a ideia da Comuna de Paris, a ideia era o poder político, a administração do Estado na mão do proletariado. Mas se eles não defendiam a autoridade, se eles não defendiam que o poder político tinha que estar na mão dos trabalhadores, se eles defendiam que tudo tinha que ser ações diretas, eles não estavam ali na defesa da Comuna, né? E esse conjunto de fatores faz com que, ao final da Comuna, né, e tudo isso acontecendo, em um congresso, o Marx consegue aprovar, em um dos artigos do Estatuto, essa análise dizendo, né, de que a burguesia, ela só explora, que é necessário que o proletariado assuma o seu lugar, que já está na ordem do dia que o proletariado se organize para lutar pela sua emancipação
né? E esse artigo, ele é votado ali no Congresso da Internacional. Algo que era completamente contraditório ao que os anarquistas defendiam. E o cabeça era o Bakunin. O Bakunin. Isso era contraditório ao que eles defendiam. Totalmente. Então, só que, junto com isso também, os anarquistas mantiveram, durante todo o período em que tiveram ali na Primeira Internacional, eles mantiveram uma organização também internacional paralela. E aí foram também acusados pelo Congresso de manter uma conspiração contra a Internacional. E nisso, esses anarquistas, né, que mantinham essa organização paralela são expulsos, os outros não concordam com essa diretriz que é aprovada ali e também rompem e levam também outras correntes, né? Os blanquistas, os prudonistas, que vão também ali debandar. O Proudhon era anarquista também? Não, o Proudhon, ele defendia... Podemos dizer que... Meio parecido, né? Podemos dizer que, assim, acaba que ao final a defesa é a mesma, né? Então, você tem, assim como o Proudhon, a gente tinha a defesa dos blanquistas, que também defendiam aí a unidade entre as classes, né? Que não colocava o proletariado como sujeito. Há aí uma série de defesas que tinham dentro da Internacional. Agora, o grande legado que fica é a possibilidade de, mesmo com grandes diferenças, de haver uma luta política, de haver um debate, né? A Internacional, ela cumpriu esse papel importante para que pudesse juntar as correntes com pensamentos diferentes e lutar em torno de uma posição, e debater e aplicar, né? A Comuna de Paris, ela foi um momento de aplicação do que era todas as discussões ali, todas as polêmicas que haviam dentro da Primeira Internacional, né? Então, nesse contexto, a Internacional é dissolvida, né? E principalmente pela grande perseguição que houve, né, a todos aqueles que apoiavam a Comuna de Paris, né? Então, ela, em uma assembleia do Conselho Geral, definido a sua dissolução, né? Isso em 1876. Então, o Bakunin foi expulso, não por conta de diferenças políticas, e sim porque estavam conspirando, porque mantinham outra internacional paralela, e no caso o Proudhon, ele acaba saindo por conta de toda essa treta que teve. Porque às vezes você vê em alguns artigos que o Marx e o Engels lutavam contra Bakunin e coloca Proudhon junto. Então acho que essa explicação aqui, ela é importante. Muito bom, Ana, acho que bacana aí. Mais uma vez, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. E nós que somos internacionalistas, tá aí a explicação do surgimento da Primeira Internacional, porque o sistema capitalista, ele se organiza de forma internacional. Então, você trabalhador, nós precisamos também ter a nossa organização de forma internacional. Eu, a companheira Ana, somos militantes do PSTU, um partido que faz parte de uma internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT. Fazemos aqui o chamado, você que ficou até agora aqui acompanhando o vídeo, que queira conhecer um pouco mais da história da Primeira Internacional ou queira conhecer a nossa organização, o PSTU, só entrar em contato e ajudem aí a divulgar esse conteúdo para os trabalhadores. A gente vê que a ultradireita e outras ideologias se utilizam das redes sociais, do YouTube, de todos os outros meios de comunicação que tem as redes sociais para fazer a propaganda ideológica da ultradireita. E aqui a gente tem que ajudar a divulgar aqueles que são os influencers que geram conteúdo de interesse para os trabalhadores. Ana, muito obrigado. Valeu, companheira. Passo aí para você fazer suas considerações finais. Muito bom essa conversa, né? Como eu disse anteriormente, mais do que nunca nós temos que discutir a necessidade de união da classe trabalhadora mundialmente, a necessidade do internacionalismo, né? Hoje, ainda mais,
O imperialismo, ele não tem fronteiras para explorar a classe, para dominar. Vimos aí a situação de Gaza, né, que ainda estamos vivendo. A Guerra situação Rússia-Ucrânia. Guerra Rússia-Ucrânia, a própria situação dos imigrantes que estão sendo ali tratados, deportados dos Estados Unidos, né? Então tudo isso coloca e a gente vê muita solidariedade da classe, né, diante dessas coisas. A solidariedade da classe diante do sofrimento do povo palestino e da luta do povo palestino foi muito grande. Demais. Mundialmente a gente via várias manifestações, e ainda vimos, né? Várias manifestações, a gente vê muita mobilização em defesa da luta do povo palestino contra todo tipo de agressão, né, àquele povo. E a história da classe é essa. É uma história de luta e é uma história de organização, é uma história de união, né? Então a classe trabalhadora, ela sempre buscou e ela sempre se organizou, né? O que é necessário é sempre esse fator subjetivo, que é uma vanguarda. Então, que é um partido organizado, que é pessoas conscientes. A Primeira Internacional, ela teve um dos seus principais legados, foi isso: expandir o pensamento marxista, né, expandir a necessidade de consciência do proletariado para a tomada do poder, conhecer a realidade do capitalismo e a necessidade de derrubá-lo. Então, mais que nunca, é o nosso dever hoje, é o que nós devemos fazer hoje, né? E nós somos fruto, nós somos legado de tudo isso. Né, se estamos aqui hoje organizados em um partido, em uma internacional, mesmo em sindicatos, né, algo importante também durante a Primeira Internacional foi o incentivo de organizações de sindicato, porém discutindo que o sindicato ele não podia alcançar tudo. Ou seja, o sindicato alcança vitórias em relação à jornada de trabalho, em relação a condições de trabalho, mas ele não alcança o poder político. Exatamente. O poder político, ele está numa organização política organizada. Com certeza. É isso aí. História da Primeira Internacional, aqui com a companheira Ana Paula Santana, do ILAESE. E você que chegou até aqui, é uma série que eu estou produzindo aqui para o meu canal. Hoje é a história da Primeira Internacional. Então vai ter os próximos episódios com a história da Segunda, da Terceira e a história da Quarta Internacional, que é o programa que nós reivindicamos até hoje. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.